Imagine nunca mais se preocupar com o boleto de aluguel. Todo mês, R$ 3.500 caindo direto na sua conta, sem precisar abrir mão do seu tempo de lazer, tendo que fazer hora extra. Parece um sonho? Na verdade, é a realidade de quem sabe usar fundos imobiliários da maneira correta. Hoje eu vou te mostrar exatamente quanto você precisa investir para chegar neste valor em diferentes cenários possíveis. E como montar uma carteira de fundos imobiliários realmente inteligente que pode pagar o aluguel da sua moradia. Se você sempre quis viver de renda, mas nunca soube por onde começar, fique até o fim deste vídeo, porque eu vou abrir uma planilha, vou fazer simulações reais e vou mostrar passo a passo como transformar este objetivo em algo concreto. Fiz pagando o seu aluguel, vem comigo. Para começar, a gente precisa entender que diferentes composições de carteiras de fundos imobiliários vão gerar diferentes níveis de remuneração. O famoso dividend yield, que eu sei que você tanto gosta de ver. Então, venha comigo nessa planilhinha, porque eu vou mostrar para você aqui, ó, R$ 3.500 é o aluguel que a gente quer, custo anual R$ 42.000 de aluguel. Se fechou o contrato de locação, então vamos imaginar que esse contrato 30 meses ou 3 anos, enfim, você vai gastar na moradia no primeiro ano, importante destacar isso, no primeiro ano, R$ 42.000. Lembre-se, esse contrato de aluguel, ele é corrigido por inflação. Se você soube negociar muito bem este contrato, você colocou o indexador IPCA. Cuidado, tem uma turma que fica ainda saudosistas, né? Ainda estão vivendo ali nos anos 70, nos anos 80, começo dos anos 90 e querem pôr o IGPM na correção do contrato de locação. Quando você cruzar com uma criatura dessa, você pergunta para ela se no café da manhã dela ela coloca no pratinho, se ela coloca leite e cereal ou se ela coloca petróleo e minério de ferro. Eu acho que ela coloca leite e cereal. Não faz bem para o aparelho digestivo petróleo e minério de ferro, né? Por que eu digo isso? Porque o IGPM ele é carregado de commodities. É dolarizado. No final do dia, o que reflete o custo das pessoas é o IPCA. Quando eu morei de aluguel, e isso foi boa parte do tempo da minha vida, eu sempre pleiteei o IPCA. E, inclusive, recusei contratos de locação em imóveis que me agradavam, porque o proprietário batia o pé, saudosista, e queria IGPM. O contrato vai ser corrigido por IPCA, todos os anos. Aí eu simulei aqui algumas carteirinhas. Eu peguei uma carteira, na carteira só vai ter fundo de tijolo, não vai ter outra coisa. 10% ao ano de dividendo. Quanto você precisa ter nessa carteira, na largada, para que, se essa carteira cumprir a meta de te entregar 10% ao ano, na média, todos os meses, você tenha R$ 3.500 de rendimentos. Você precisa ter R$ 439.000 nessa carteira. Guarde esse número. Mas você pode fazer um mix. Um mix do quê? Aqui eu simulei uma carteira que é um meio a meio de papel com tijolo. O meu yield já subiu, foi para 12%, porque eu trouxe papel para a carteira e, usualmente, os fundos de papel pagam mais dividendo. Não tem almoço grátis, eu já vou te explicar. Nessa situação, para eu ter os mesmos 42.000 anuais ou 3.500 mensais na média, eu preciso de 369.000 reais. Opa, melhorou, Ricardo, preciso de menos dinheiro. Segura a emoção. Se eu montar uma carteira só com fundo de papel, já que ele paga mais dividendo, bora de fundo de papel. Eu só preciso de 319.000 reais para gerar os mesmos 42.000 ao ano ou 3.500, pago meu aluguel e durmo tranquilo. O pingou do meu fundo imobiliário ou da minha carteira de fundos imobiliários garante a cobertura do meu aluguel. Eu estou tranquilo com essa despesa. 319.000 reais. Ricardo, é 120.000 reais a menos do que a opção só tijolo. Exatamente, né? Muito mais que 30% de diferença. Pô, Ricardo, não tem nem o que pensar. Vou montar uma carteira só com papel. Calma, vem comigo. O que acontece nesse tipo de cenário? Essa carteira aqui só tijolo, ela tem um yield mensal de 0,80. Então eu gerei os 3.500 e aqui eu simulei. Imagina que isso fosse um fundo só. Ao invés de ser uma carteira, é um fundo só. A cota custa R$ 115 reais. Eu teria 3.816 cotas e um dividendinho ali de 0,92 por cota. Fiz a mesma coisa com todos os outros, tá? Aqui considerando 12% de yield e aqui considerando 14% de yield ao ano. Aí, o que aconteceu? Veio a inflação. Passamos 12 meses. Veio a inflação. 4,5%. O que acontece com o meu boleto de aluguel? Subiu. E nessa carteira, como ele é só tijolo, eu considerei que a minha renda cresceu igual o IPCA. O meu boleto de aluguel virou R$ 3.657,50.
A minha renda no fundo é a mesma coisa. Por quê? A renda do fundo também cresceu por inflação. Eu tô só com tijolo aqui. Então eu tô assumindo essa premissa. A minha carteirinha repousa a inflação no dividendo. Na carteira que é 50% papel, 50% tijolo, eu não vou conseguir ter essa reposição automática. Você sabe por quê? Eu já consumi todo o meu estoque do ano anterior na parte que é fundo de papel. O que eu quero dizer? A renda no tijolo cresceu. E eu espero, inclusive, que o meu patrimônio também cresça por inflação. Os imóveis, quando são reavaliados, eles também acompanham a inflação, certo? Então, carteirinha tijolo, aconteceu isso. E se o mercado ele é eficiente, a precificação acompanha isso também. Então, tudo isso para dizer que aqui cresci. Aqui, gente, ele vai continuar pagando o que para mim? 4,5% da inflação, mais a taxa contratada, enfim, ele vai continuar me pagando o yield de 12. O que eu quero dizer para você é que essa cota aqui, que era 115, ela acompanha aqui na inflação. Aqui, ela tende a metade desse valor vai acompanhar, a outra metade não. Então, a minha renda aqui, ela não vai acompanhar o aluguel. Eu vou precisar começar a tirar dinheiro do meu bolso para poder complementar o aluguel no segundo ano. E se eu montar uma carteira só com tijolo, gente, não tem muito milagre. Olha historicamente os rendimentos mensais atribuídos por fundos de papel. Eles ficam ali orbitando aquela mesma faixinha ali. Vamos imaginar um fundo base 10. Então a cota custa R$10. Você olha lá no histórico, aí ele distribui 9 centavos, 10 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 9 centavos. Entra ano, sai ano e ele distribui isso. Porque ele está entregando tudo para você, não está ficando nada de crescimento patrimonial, ele está entregando tudo para você, porque essa é a natureza de uma dívida. Quando você contrata uma dívida, você é o devedor, você está lá pagando todas as suas obrigações, não é de se esperar por lado do credor que esse negócio cresça, que vire. Não, não é equity, não é algo em que você tem posse, você é credor, é diferente. Então ele vai continuar lá, te dando 3.500, 3.500, ano após ano, ano após ano. Então no ano 2 você já ficou com um buraco de todos os meses R$157. No ano 3, o que acontece? O aluguel no ano 3 foi lá e subiu de novo. Agora ele foi para 3.822. Mais uma vez, a carteira que é só tijolo, você parte do pressuposto que, pô, o patrimônio vai andar com inflação e a renda vai andar com inflação. Se bem selecionado, você consegue fazer isso ao longo do tempo. Um mês ou outro, pode ser que no ano sofra, mas ao longo do tempo você consegue fazer isso. E consegue mais ainda. Inclusive, estou sendo conservador. Andei só a inflação, 3.822,09. Mais uma vez, o que eu gerei de renda cobriu o meu aluguel. Quando eu monto meio a meio, o meu buraco já cresceu aqui. Olha onde foi parar o meu buraco. Meu buraco agora é de R$162. Onde estava o meu buraco aqui? R$78. Aqui o buraco ficou ainda maior. Meu buraco agora está em R$322. E aqui o meu buraco estava em 157. Então cuidado quando você se seduz pelo que paga mais. Se você vai usar a renda aqui, a gente está partindo do pressuposto eu vou usar a renda. Porque você corre o risco disso, de ficar mais pobre do ponto de vista real, ou seja, para além da inflação, ano após ano. O teu patrimônio, ele perde capacidade de geração real de renda. O ideal aqui seria o quê? Se você quer fazer isso, você precisaria ter mais grana investida, de modo que um pedaço dessa grana você recomprasse mais cotas, porque aí você aumentaria o teu patrimônio. Aí você geraria mais renda no ano seguinte. Quanto maior a alocação em fundo de papel, maior a exigência de reinvestimento de rendimento, mesmo na fase de usufruto, quando você precisa da grana para suas contas. Então, isso daqui é extremamente importante. Mas o intuito de eu te mostrar isso é para você enxergar qual é a característica da carteira que precisa ser desenhada para ser capaz de pagar um rendimento que vai cobrir o teu aluguel. Pode ser um modelo mix? Pode. Só que aí você não teria os 368. Coloca um pouquinho a mais. Aí você tem um pouco de fundo de papel, porque você dá aquele pump no rendimento, né? Você sobe um pouquinho o rendimento, mas fica com a disciplina do reinvestimento, que inclusive é super saudável, né? Por quê? Porque aparece ali um determinado fundo interessante, numa condição super atrativa, você vai ter recurso para alocar naquele fundo, que lá na frente vai destravar valor e pode, inclusive, nessa destravada de valor, diminuir temporariamente, durante uma janela, a tua necessidade de reinvestimento. Sobra uma graninha a mais. Agora eu quero mostrar para você algo que é ainda mais interessante. Pegue este imóvel aqui, que custa R$3.500 o aluguel. Quanto
quanto é o patrimônio em FIIs para você gerar essa carteira? A gente colocou aqui. Numa carteira que gera dividend yield de 10% ao ano, e no momento em que eu gravo esse vídeo, se você tem esta grana, os 439 mil, e tá pensando em comprar um imóvel ali, pagar à vista, olha só, você seria capaz de gerar 3.500, mas será que você consegue comprar um imóvel que o aluguel custa 3.500? Ou será que você vai ter que ir para um imóvel menor, talvez, ou em uma outra região que seja mais barata? Vem aqui comigo que eu quero te mostrar o mundo real, como ele é. Está aqui, eu estou imaginando cidade de São Paulo, tá, gente? É óbvio que essas condições, elas vão mudar de geografia para geografia. Então, se eu sair da capital e for, sei lá, para Guarulhos, for para Cotia, for para Caieiras, estou só na região metropolitana, tá? Santo André, eu vou encontrar outras condições. Se eu fui para o interior de São Paulo, Dayatuba, Vinhedo, Mirassol, vou encontrar outra característica. Eu entendo que a sua realidade aí na cidade onde você mora talvez seja diferente. Eu preciso pegar um exemplo. Pegar o exemplo da capital de São Paulo me parece razoável. Este imóvel é um apartamento que fica no distrito de Santana, zona norte de São Paulo. O aluguel, 3.300, parece com o nosso exemplo, né? O proprietário falou, eu alugo, topo alugar, R$3.300 o aluguel, e eu topo vender também. O preço de venda, R$750 mil. Então, para morar num imóvel de R$3.300 o aluguel, você tem que ter R$750 mil. Aqui, a gente simulou um aluguel de 3.500 com uma carteira de 439 mil, se for só tijolo. Se você for por essa carteira que é um pouco mais híbrida, 369 mil. Você pode fazer uma híbrida, mas não precisa ser meio a meio, papel e tijolo. Ela pode ser 75 tijolo, porque preserva ainda mais essa questão de reposição da inflação para você, que é importante. Então, diminui a tua necessidade de reinvestimento. Eu diria para você que, olhando para os números, ela deve ficar aqui algo como R$400 mil. Se ela ficar 75 tijolo, 25 papel. Vamos ver, esse yield deve ir por uns 11, R$400 mil. Vai te gerar 3.500. Veja que aqui o buraco vai diminuindo um pouquinho. Você poderia gerar o aluguel para pagar a moradia neste apartamento, que custa 750 mil. Se você tiver os 750 mil, então, se geraria renda para morar em um apartamento ainda maior ou numa região ainda melhor. Santana já é um bairro bacana, mas poderia morar num bairro ainda mais interessante se você tivesse 750 mil. E olha que eu comparei só aluguel contra aluguel. Ah, Ricardo, mas tem os custos de condomínio e IPTU, eu não botei na conta. E é o justo você comparar só aluguel, porque olha só, você comprou um imóvel, então você não vai ter que pagar o aluguel. Só que o condomínio e IPTU você vai ter que pagar. Vai continuar saindo do seu bolso. Então você não comprou imóvel, você investiu e vai pegar o rendimento para pagar o aluguel. Só que no modelo que eu fiz aqui, o condomínio e o IPTU continuam saindo do seu salário, por exemplo. Ficou justo, mas eu vou melhorar ainda mais aqui então. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar mais R$1.150, que é mais ou menos o que precisa para poder pagar condomínio e IPTU, que daria R$4.650. Ainda assim, numa carteira 75% tijolo, 25% papel, você precisaria de 535 mil. E a renda ia cobrir IPTU, condomínio e aluguel. Os três é menor do que o valor do imóvel. Ricardo, quero um imóvel maior. Aqui, ó, um imóvel de R$5.900 o aluguel. Quanto ele custa? R$1,5 milhão. Olha aqui, vamos gerar uma carteira que pague o aluguel, R$5.900. Ah, Ricardo, eu quero cobrir demais os custos aqui. Esse IPTU aqui tá puxado, hein? R$5 mil de IPTU, enfim, achei puxado. Mas vamos lá, se você somasse isso aqui é anual, né? Ele colocou anual. O condomínio é mensal, mas esse IPTU é anual. Eu teria que dividir isso aqui por 12. Então vamos lá, 557 dividido por 12, agora sim. 1.738. Então é 5.900, vamos colocar os 5.900 aqui do aluguel. 7.638, 7.650. 875 mil você precisa para investir numa carteira híbrida, 75 tijolo, 25 papel, de sorte que pague este aluguel no primeiro ano. Então, como você vai ter que fazer um reinvestimento, vamos botar 900 mil, tá? 900, 950 mil, tá tranquilo, sobra um pouquinho para reinvestir. Quando vier o aumento do aluguel, você tá sossegado. Tá aqui, ó, se fosse só tijolo, como o yield é menor, 960 mil. Ainda assim, bem abaixo do 1,5 milhão que é pedido. A depender do momento de vida da pessoa, morar de aluguel, mais do que às vezes é uma necessidade, é também a alternativa mais inteligente, a depender do momento de vida. Eu não avalio se a pessoa deve ou não comprar imóvel. Sabe por quê? Porque existe um componente emocional aí. E o componente emocional é teu, é meu, é individual, né? Não cabe numa planilha. Não dá para você colocar célula aqui, componente emocional e um número dentro dela. Agora, do ponto de vista racional, te mostrei. Faz sentido. Olha que interessante, né? Qual é o
yield que esse proprietário tem no aluguel? A conta é simples, né? Ó, vamos lá, 5.900 e o imóvel vale 1,5 milhão, ele vai receber de yield mensal 0,39. Yield anual, elevado a 12 menos 1. Menos de 5% ao ano é o yield anual para o proprietário. E detalhe, tá? Tem imposto. Os dos FIIs ainda estamos salvos. Tá? Os números falam por si. Tá, Ricardo, entendi. Faz todo sentido. Mas como é que eu faço para montar essa carteira que vai gerar essa grana para eu poder efetivamente receber meus rendimentos, pagar o aluguel ali e ficar tranquilinho, tranquilinha? Simulei aqui uma carteira que inclusive a gente tem aqui na Finclass, focada em geração de renda, 60% tijolo. E esse ali tá muito bem dividido, quase que em partes iguais, shopping, logística e escritório, cada um ali com uns 17% mais ou menos. E aí tem uma fração do segmento de renda urbana, 9, 10% mais ou menos nessa classe. E aí você tem 27%, lembra que eu coloquei lá? Eram 3/4 em tijolo e 1/4 em fundo de papel, que era 25%. Olha aqui, ó, 27% fundo de papel. Só que eu não coloquei os 3/4 em fundo de tijolo. Eu coloquei quase todos os 3/4 no fundo de tijolo. Eu peguei 10% e falei, isso aqui vai ficar em multi-estratégia e fundo de fundos, que é uma alocação mais tática. Este momento é bacana. E é por isso que é legal você ter uma carteira híbrida de tijolo e fundo de papel, mesmo nesse viés de renda. Por quê? Lembre-se que eu falei, coloca um pouquinho a mais da tua necessidade, esse dividendo que você vai reinvestir, a depender do cenário, você consegue fazer uma alocação um pouco mais tática, coisa que está muito barata, gerando boa renda, e aí você pode ter, além da boa renda, um crescimento, um ganho de capital interessante, numa janela que você vai carregar aí, dependendo da tese, 2 anos, 3 anos, enfim, mas você vai destravando mais valor, você vai preservando o patrimônio, é isso que é importante. E aí a gente colocou 10% ali em teses com essa natureza, multi-estratégia e fundos de fundos. Com essa carteira, eu tenho convicção, você vai conseguir bons resultados no médio e longo prazo, conseguir pagar o aluguel da casa, apartamento aí que você deseja morar. Para você ter uma ideia, a parcela de fundos imobiliários dentro da carteira da Finclass é muito próximo dessa alocação estrutural que eu te passei aqui. Então, eu te entreguei o mapa da mina dos assinantes da Finclass e gerou um resultado positivo ao longo desses pouco mais de 2 anos que a carteira tem de história aqui na Finclass, batendo assim com tranquilidade o IFIX. A gente tem nessa janela o IFIX aí gerando 14% de retorno, enquanto essa carteira gera um pouquinho mais que 20%. Então a gente entrega mais retorno do que a média do mercado. Uma boa carteira precisa fazer isso, entregar mais do que a média do mercado. O que talvez seja um problema para você é justamente escolher os melhores fundos imobiliários de cada uma dessas fatias. A gente procura preservar sempre boa qualidade, boa liquidez, enfim. Para você realmente conseguir viver de renda com fundos imobiliários, não basta comprar só os fundos com dividend yield mais alto, eu já mostrei isso para você. Você vai precisar saber analisar os fundos imobiliários, entender os relatórios, a dinâmica dos contratos de aluguel, a qualidade da gestão, o risco por trás de cada fundo, de cada ativo, de cada locatário, de cada devedor de CRI, etc. E mais, você precisa montar a carteira completa, né? Porque se fizer como muitos fizeram ali em 2024, decidir investir só em determinados fundos, você pode acabar se frustrando. A carteira tem que ter uma estratégia. Naquele ano, praticamente todos os fundos imobiliários caíram. Então você imagina, você tem uma carteira que é só fundo imobiliário, aí tudo tá caindo. Carteira que é geradora de renda, ela transcende fundo imobiliário. Fundo imobiliário é parte importante e em muitos casos é a maior fatia. No nosso caso aqui, inclusive, é a maior fatia. Mas não joga sozinho. Não foram poucos os comentários que apareceram nos fóruns, redes sociais, dizendo: os fundos imobiliários acabaram. O problema não é com o ativo. O problema é você não ter uma estratégia estruturada. Aí fica fácil criticar o ativo. Você não sabe o que você está fazendo com a tua carteira de investimentos, não tem uma estratégia, você está correndo atrás da manada, correndo de dica que você coletou num churrasco, com mais um vídeo que você assistiu ali, mais um grupo que você está numa rede social e um fórum que você entrou. Isso não é uma carteira, isso é uma coxa de retalhos. Sem diversificação, sem equilíbrio, sem um plano real de longo prazo, sua chance de se frustrar é gigantesca. Apenas para te dar um exemplo disso, eu peguei a estrutura que te passei e simulei uma carteira com essa mesma estrutura, mas utilizando alguns FIIs que são muito populares, com muitos cotistas, pessoas físicas que investem nele. Com essa carteira, você teria tido um resultado negativo em 2024 em 5
5,30, enquanto o IFIX teve 5,80 e alguma coisinha, né? 5,89. Foi uma queda menor do que a média do mercado, foi, mas ainda assim a carteira praticamente acompanhou o movimento do IFIX. Eu te falei, vão ter momentos em que os fundos imobiliários vão sofrer. Por isso o ideal é que você tenha uma carteira realmente completa, não fique só em fundos imobiliários. Você tem que criar uma carteira de renda que seja capaz de te entregar a renda que você precisa, no nosso exemplo aqui, para pagar o seu aluguel, mas ao mesmo tempo te entregue um retorno melhor combinado com outros ativos. A forma como fazemos isso na Finclass é essa estrutura que está aí na sua tela, que é a nossa carteira de renda, e disponibilizamos para os nossos assinantes. 4 blocos juntos: fundos imobiliários, ações, dívida corporativa e títulos públicos. Com ela, você tem a estrutura completa para transformar o seu investimento numa verdadeira máquina de geração de renda. Uma máquina que vai te entregar renda constante, diversificada e crescente, todos os meses na média. Potencial de valorização do seu patrimônio. Lembre-se, não dá para tirar tudo no dividendo, você tem que preservar potencial de valorização e proteção contra ciclos negativos de mercado, com crescimento, mesmo com aportes pequenos, porque um pedacinho lá do rendimento você vai reinvestir. Com 5 anos que esta carteira tem desde sua criação, nós podemos falar com convicção: seguir essa estratégia é a maneira mais eficiente que você tem para ter uma renda mensal crescente e consistente. Foi o que aconteceu com Claudinei, que assinou a Finclass em 2025 e após alguns meses depois já estava recebendo ali quase R$400 em proventos. É a construção do patrimônio através dos seus aportes. Também é o caso do José, que graças à Finclass recebeu o seu primeiro dividendo, que apesar de pouco, já é o início daquilo que a gente deseja ver, que é a bola de neve dos rendimentos na vida das pessoas. E é o caso também do Igor, que a partir do momento que assinou a Finclass, conseguiu aumentar o valor dos dividendos que recebe todos os meses. Rendimentos, dividendos crescentes. É o mesmo que pode acontecer com você. Agora tem uma coisa importante que você precisa entender. A única diferença entre todos esses casos de sucesso que eu mostrei até aqui e você que está assistindo este vídeo neste momento, não está em quanto cada um tem para investir ou no tempo de mercado que cada um tinha quando começar. A diferença está em uma única escolha. Eles decidiram construir suas respectivas carteiras com a ajuda da Finclass. E se você quer garantir que vai montar uma carteira diversificada, equilibrada, rentável e que vai funcionar de verdade, mesmo que você tenha pouco para começar, você tem 2 caminhos pela frente. O primeiro caminho é fechar esse vídeo, pegar tudo que eu te ensinei e tentar fazer por conta própria. Pode dar certo? Pode, lógico. Mas a verdade é que o caminho não é fácil. É solitário, cheio de dúvidas, ruídos, um monte de armadilha, casca de banana por todo lado, e você vai precisar dedicar horas todos os meses para analisar os fundos, acompanhar resultado, rebalancear a carteira. Pô, será que você consegue agenda para conversar com gestores? Talvez você vai precisar mandar e-mail e torcer para a turma de lá responder para você. Você vai gastar tempo, energia e pode ser que você perca dinheiro até você pegar alguma experiência. Aí, quem sabe, você vai conseguir realmente bons retornos consistentes com toda essa dedicação. Mas o caminho é longo. Agora, você pode escolher fazer este caminho ao lado da Finclass. Com a Finclass, você tem acesso à nossa carteira de renda, uma carteira completa, onde você terá não apenas a alocação que eu te mostrei, mas também terá acesso a todos os nossos analistas profissionais te dizendo exatamente quais ativos escolher para montar a sua carteira de renda. E o melhor, tudo personalizado de acordo com o seu nível patrimonial. Só para você ter uma ideia do que significa ter acesso a ela na prática, hoje a carteira de renda Finclass está com dividend yield um pouco maior que 10% ao ano. Isso porque a gente tem um mix, como eu te falei, ações, fundos imobiliários, crédito corporativo e título público. Sabe o que isso significa? Que se você tiver 100 mil investido nela, o valor de que muitas pessoas alcançam com esforço ao longo de alguns anos, você pode ter uma renda anual de pouco mais que 10 mil. Boa parte disso isento de imposto de renda. Lembre-se, né? Os dividendos de fundos imobiliários são isentos, enfim. Isso dá mais do que R$840 por mês. E a gente falou do patrimônio de 100 mil, gente. Só com o dinheiro que você, porventura, já tenha. Vamos imaginar que você já juntou esses 100 mil.
Para você visualizar melhor, com 100 mil parado, nenhuma renda. Com 100 mil na poupança, R$500 por mês. Com 100 mil na carteira Finclass, R$840 por mês. E o melhor, você ainda pode reinvestir esses 840 sem colocar nenhum centavo a mais e seu patrimônio vai, em pouco tempo, numa janela aí que se aproxima de 10 anos, dobrar. Ou seja, 100 mil viram 200 mil, só com reinvestimento. Você tem a sua renda mensal, né? Sua renda mensal, ela sai de 840, chega em pouco mais que 1.600 por mês nessa janela. Melhorou, né? Ficou mais interessante. Mas aí, talvez você pense, Ricardo, você me mostrou na planilha alguns dividend yields maiores do que esse. É verdade. Seguindo essa carteira, nós trocamos um dividend yield menor por uma relação risco-retorno melhor, porque a gente procura preservação de patrimônio, crescimento de patrimônio também. Não é só yield. Então, o retorno total esperado da nossa carteira é maior do que aqueles que eu simulei na planilha. Ali na planilha a gente focou só em renda. Lembre-se, eu cresci o patrimônio só por inflação. Na nossa carteira, a gente quer que o patrimônio cresça acima da inflação. O planejamento é esse. Para você ter uma ideia, desde o início da carteira renda, a carteira renda tem um retorno superior a 37%. O IFIX na mesma janela subiu menos de 22%. Mais do que 37% contra menos de 22%. Essa diferença não se dá só pela boa escolha dos fundos imobiliários, mas também pelo retorno representado pelas outras classes que estão lá. E o melhor de tudo é que você poderia ter construído tudo isso sem precisar vender o seu tempo, sem precisar vender seu esforço, sem abrir mão de horas da sua vida. Percebe o quão poderoso é transformar o seu dinheiro em uma máquina de geração de renda? Mas a gente não para por aí. Além de ter acesso à nossa carteira recomendada de forma imediata, as nossas recomendações, onde investir na prática, você também recebe acesso a mais de 70 cursos completos com aulas práticas organizadas por trilhas que vão te ajudar a entender de verdade os investimentos da sua carteira. Então, você quer aprender a investir? Você pode investir, seguindo a nossa filosofia, investir seguindo as nossas recomendações, e também pode aprender paralelamente com todas essas aulas e cursos que a Finclass te oferece, do básico até o avançado. A ideia aqui não é te deixar refém das nossas recomendações. A gente não dá só o peixe, a gente também ensina a pescar. A gente quer que, além de saber onde investir, você saiba por que está investindo. Queremos que você entenda o porquê de cada passo tomado pelo nosso time e que invista com segurança, sabendo o que você está fazendo. Por isso eu quero te mostrar dois cursos, o meu curso de FII de tijolo e o meu curso de FII de papel, exclusivos na Finclass. Tudo direto ao ponto, sem enrolação e extremamente completos. Nestes cursos, eu te mostro como é que eu faço para analisar fundos imobiliários. Você vai ver a minha maneira de analisar fundos imobiliários, para que você possa aprender com quem sabe e aplicar, mesmo começando do zero. E se você ainda ficar com dúvida ou precisar ter um acompanhamento mais próximo, você ainda terá acesso a lives semanais comigo e com os nossos analistas, onde te mostramos o que está acontecendo com o mercado, os ajustes de carteira que eventualmente façamos, decisões que realmente importam para manter a sua renda firme e saudável. E você pode esclarecer suas dúvidas. Cenários tão difíceis, situações mais nebulosas acontecendo por aí, você usa as lives para tirar, esclarecer as dúvidas e ficar mais confortável, dormir tranquilo com as decisões de investimento. Assim como terá acesso aos nossos relatórios, que vão detalhar o que está acontecendo com o mercado, explicando cada uma das recomendações, acompanhamento dessas recomendações, tudo o que você precisa saber. E por fim, a cereja do bolo, que é a nossa comunidade de investidores. Um lugar onde você pode trocar experiências com outros investidores que também são os nossos assinantes na Finclass, aprender com quem já está na jornada há mais tempo e principalmente ver que você não está sozinho. Tenho certeza que você já entendeu que a Finclass não é só mais um curso, só mais um produto por aí. É sim algo que te dá todo o caminho que você vai precisar para fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Todos os meses, centenas de pessoas fazem postagem na nossa comunidade com o termo Pingou, falando dos dividendos que caíram na conta. A gente adora isso, a gente acha super legal. Até mesmo alguns em dólar, rendimentos vindos do exterior. Isso mostra como quem segue as nossas recomendações, vocês estão vendo aí, são histórias reais e você pode viver isso. Você pode fazer parte de tudo isso. Agora eu preciso te perguntar, o quanto você acredita que uma solução completa como essa, que pode aumentar drasticamente teu patrimônio, te ajudar a conquistar uma renda mensal
com investimentos. Quanto você acha que isso vale? R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000? Ricardo, eu não sei. No mercado, uma solução parecida com a Finclass, que tem conteúdo de altíssima qualidade. A Finclass tem orientação prática, carteira recomendada por analistas. Desculpe, isso não sai por menos de R$3.000 ao ano. Essa casa de análise, por exemplo, ela cobra mais de R$5.600 por uma carteira de investimentos estruturada. Já essa outra cobra mais de R$3.400. Não muito tempo atrás, nós também cobrávamos nessa faixa de preço. Mas esse não vai ser o tipo de preço que você vai pagar. Isso porque no dia 24 de setembro, a Finclass terá a promoção do Dia da Independência. Somente neste dia, durante as 24 horas do dia 24 de setembro, você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto, ou seja, metade do preço. E ainda vai receber 6 bônus exclusivos. Acredite em mim, esse preço é o melhor custo-benefício do mercado disparado. Depoimentos como o do Alexandro, que diz que os ganhos dele já pagaram o investimento na plataforma em algumas vezes, ou como o do João, que diz que valeu cada centavo de investimento, ou ainda do Guilherme Loureiro, que diz que graças à Finclass, graças ao que aprendeu na plataforma e no nosso canal do YouTube, ele chegou ao primeiro milhão. Estes depoimentos mostram que isso é verdade, não é apenas papo de vendedor. Agora só falta você. A próxima notificação de Pingou na nossa comunidade pode ser a sua. Clique no botão abaixo, se inscreva na nossa promoção e se prepare para melhorar e muito a forma como você investe antes de 2025 acabar. Eu espero te ver na Finclass quando você fizer a sua primeira postagem de Pingou mostrando para as pessoas e para você mesmo que você é mais um do seleto grupo de pessoas que decidiu fazer do seu dinheiro uma máquina de geração de renda.